Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que como igreja nós recordamos também os mártires São Paulo Miki e seus companheiros. E lemos hoje o evangelista São Marcos no capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De que nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como recordado ao início da nossa meditação da Palavra de Deus, hoje nós celebramos São Paulo Miki, também seus companheiros mártires. Paulo Miki, que sofreu o martírio no século XVI no Japão, quando, então, o cristianismo passa a ser perseguido, e ele, juntamente com seus companheiros, sofre então o martírio pela morte de cruz. E ainda que as comunidades depois tenham se dispersado, uma pequena comunidade continua reunindo-se clandestinamente e podendo assim então alimentar a sua fé em Jesus Cristo. E depois então, quando do retorno dos espanhóis para a região, essa comunidade mais uma vez recobra suas forças, sempre impulsionada pelo testemunho desses nossos irmãos e irmãs. E assim, é claro, mais uma vez, nós somos convidados a olhar o testemunho dos mártires, que não hesitam em dar a sua própria vida para testemunhar Jesus Cristo e a sua palavra, e assim pensarmos como está o nosso testemunho, como está a nossa vida de fé, como estamos caminhando junto com Jesus Cristo. Temos a mesma coragem desses mártires que, mesmo perseguidos, mesmo sofrendo a morte de cruz, não negaram a Jesus Cristo? Que possamos responder positivamente e, sempre impulsionados pelo testemunho, pelo ensinamento dos mártires, possamos também nós testemunhar Jesus Cristo. No Evangelho de hoje nós vemos os fariseus, os mestres da lei, que questionam Jesus Cristo por conta dos preceitos externos que os judeus eram chamados a cumprir, justamente como preceitos da pureza religiosa. Porque aquilo que falam aqui os mestres da lei hoje para nós são preceitos, ensinamentos da nossa higiene do dia a dia. Mas aqui não se fala unicamente da higiene, mas eram preceitos religiosos. E assim Jesus Cristo vem denunciar a hipocrisia deles, dizendo-lhes que, no entanto, eles cobram de Jesus algo tão simples como lavar as mãos antes da refeição, mas nem mesmo eles são capazes de viver plenamente aquilo que a lei ensina. E Jesus demonstra a sua hipocrisia, demonstra a sua pequenez, justamente quando diz: olha, até aquilo que deveria ser destinado ao sustento do pai e da mãe, vocês dizem que é corbã, que é consagrado a Deus, e assim se isentam de fazer esse auxílio. E mais uma vez então Jesus vem falar dessa manipulação da lei
em pleno favor, em favor próprio. E aquilo que então nós vemos a denúncia de Jesus Cristo aqui aplicado hoje, seja na nossa vida religiosa, mas também principalmente na nossa vida civil, quando às vezes acabamos manipulando a lei para nos favorecer. Mas a base que quer colocar Jesus aqui é a hipocrisia. Porque enquanto eles apontam o erro dos apóstolos, o erro dos discípulos de Jesus, eles não olham para si mesmos. Não olham para o erro que também estão cometendo. E com isso, é claro, Jesus vem nos prevenir para que também nós não caiamos no erro da hipocrisia, de querermos mostrar, apontar os erros, os defeitos dos outros e não sermos capazes de fazer o nosso próprio exame de consciência. Oremos. Ó Deus, força de todos os santos que pelo martírio da cruz chamastes à verdadeira vida São Paulo Miki e seus companheiros, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte firmes na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.